Alô, meu povo, chegamos, o Papo do Cast está no ar hoje, um convidado muito especial. Hoje é muito sério que a gente vai falar, viu? Hoje nós vamos falar sobre os conflitos entre Israel e Palestina, né? Que estão aí nessa luta, nessa guerra que a gente quer. E o nosso convidado aqui vai nos explicar por que desse conflito. É o nosso amigo Rabino Dor Leão Attar, é isso? Acertou bem. Acertei bom? Acertei? Dor Leão Attar. Você pode explicar por que Dor Leão Attar? É o nome que meus pais deram. Attar é o sobrenome. Ah, Attar é sobrenome. Leão é o nome do meu avô. E Dor é o nome que minha mãe escolheu para mim. Em hebraico significa geração ou presente. Ah, e ó, galera, ele tem um livro dele aqui que eu vou mostrar para vocês, O Segredo da Cabala para o Seu Negócio. Cabala, o que quer dizer Cabala? É um dos conhecimentos judaicos mais profundos. Ó, que legal. São os três. Esse é o mais recente lançado. E você encontra onde esse livro? Em todas as livrarias, no Amazon, comigo mesmo. Depois você pode deixar o seu... Com certeza. Ele tá deixando 3 livros aqui, olha. Eu gostei desse aqui, ó, O Segredo da Prosperidade Judaica. Esse finalizou ano passado com um dos top 10 best-sellers do Brasil. Graças a Deus. Como? Esse é um dos top 10 best-sellers do Brasil. Nossa. Aqui, esse livro você ensina o quê? Prosperidade? Como que é as mensagens? Primeira coisa, eu explico o que é prosperidade. Qual a visão judaica de ser próspero. E por que os judeus são considerados o povo mais próspero na face da terra. E não um livro de filosofia, é um livro de prática. Entendi. Esse livro que vai te colocar na frente da situação e vai te dar as ferramentas para conseguir superá-las e alcançar a sua prosperidade. Entendi. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro livro lá da Bíblia Sagrada, o Gênesis. Eu quero mostrar para você, Rabino, esse vídeo. Vou pedir para você colocar o fone, eu também vou colocar, e depois você vai avaliar se prossegue ou não se está correto ou não Palestina e Israel. Vamos rodar aí? Vamos lá, conflito produção? entre Ismael e Isaac. A história de Ismael e Isaac é uma das mais intrigantes e significativas da Bíblia. Isaac era filho de Sara e Abraão, e Ismael era filho de Abraão com a serva Agar, mas ele não foi o filho da promessa. Ismael, o primogênito de Abraão, nasceu da união entre o patriarca e sua serva egípcia, que foi oferecida por Sara, esposa de Abraão. Na época, Sara era estéril, e Deus havia prometido a Abraão e a Sara que eles teriam um filho, mas a impaciência e a incredulidade na espera da promessa divina levou os patriarcas a se precipitarem. É a partir desse contexto que a história bíblica de Ismael e Isaac começa. Sara utilizou um expediente legal e cultural da época, em que Agar, sua serva, se tornaria uma espécie de mãe de aluguel, e dessa união, Ismael seria considerado legalmente como filho de Abraão e Sara. Isso de fato se consumou, pois Agar engravidou, e Ismael nasceu, porém, não sem criar uma grande rivalidade entre Sara e sua serva Agar. Abraão amava Ismael e até pediu a Deus para considerá-lo como seu herdeiro prometido. No entanto, quando Ismael tinha cerca de 13 anos, Deus renovou sua promessa com Abraão, que já tinha 99 anos, e prometeu que lhe daria um descendente de sua própria esposa Sara, Isaque, com quem Deus estabeleceu sua aliança. Deus também ordenou que todos os homens da casa de Abraão fossem circuncidados como sinal de sua aliança. Cerca de 1 ano depois, nasceu Isaque, o filho da promessa de Abraão e Sara, causando uma série de problemas de relacionamento entre Sara e Agar. O texto bíblico relata que mesmo antes de Ismael nascer, Agar desprezou Sara e acabou fugindo para o deserto com medo de Sara, pois Sara começou a maltratá-la. No deserto, o anjo do Senhor apareceu para Agar, ordenando que ela retornasse à casa de Abraão e obedecesse a Sara. Foi nesse momento que o anjo revelou a Agar que seu filho seria abençoado e se chamaria Ismael, cujo nome significa Deus ouve, pois o Senhor havia escutado sua aflição.
No entanto, o conflito entre Sara e Agar atingiu o ápice quando Ismael zombou de Isaque. Sara ficou ofendida e exigiu que Abraão mandasse Agar e seu filho embora, mas isso ia contra os costumes da época. Isso causou no coração de Ismael ainda mais contenda contra Isaque. Essa situação toda causou um grande desgosto a Abraão. Após ser confortado por Deus, pois Deus disse que também abençoaria Ismael, tornaria grande a sua descendência e faria dele uma grande nação, Abraão despediu Agar e seu filho, fornecendo pão e água. No entanto, quando a água acabou, pensaram que morreriam. A Bíblia relata que Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore e se afastou dele para não vê-lo morrer, e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro de Ismael. Deus interveio para ajudar Agar e Ismael no deserto, renovando a promessa de que Ismael seria um homem próspero. Assim, mãe e filho foram viver no deserto de Berseba e depois no deserto de Parã. Além da promessa de proteção e bênção, há a profecia de que Ismael seria homem de guerra e estaria em hostilidade com seus irmãos. Gênesis 16, versículo 12. Os descendentes de Ismael são árabes e os descendentes de Isaque são judeus. Isso explica os conflitos que têm ocorrido entre Israel e Palestina até os dias atuais. Pois no Alcorão diz que Ismael é o filho da promessa e na Torá diz que Isaque é o filho da promessa. O conflito entre Israel e a Palestina remonta a uma disputa familiar pela herança de Abraão. Embora não tenham sido reconhecidos como herdeiros de Abraão, Ismael e os outros filhos de Abraão foram beneficiados por ele. Tanto o filho de Agar, quanto os filhos de Quetura, com quem Abraão se casou após a morte de Sara, receberam bens materiais do patriarca. Agar arranjou uma esposa egípcia para Ismael. Quem teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas de 12 tribos ismaelitas, e uma filha que se casou com Esaú, filho de Isaque. E Jacó, filho de Isaque, teve 12 filhos que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Ismael parece que se reconciliou com a família de seu pai, pois depois de adultos, a Bíblia não registra nenhum desentendimento entre Ismael e Isaque. Os dois aparecem como os responsáveis por cuidar do sepultamento de Abraão. Mas seus descendentes tiveram muitos conflitos com seus vizinhos, incluindo os judeus, descendentes de Isaque. Ismael não desapareceu das páginas da história sagrada. Beleza. Agora eu queria do Leão Atar. E aí, qual a conclusão que você tira dessa história entre Palestina, Israel, Isaque e Ismael? Então, é muito fácil as pessoas ficar comovidas por um vídeo bem feito e influenciados por uma doutrinação que na fonte já está errado. Porque se você vai analisar bem, primeira coisa, as escrituras, vamos separar duas coisas. Entre guerra de religião, o Islã e o judaísmo, e guerra bíblica, Ismael e Isaac. Como falou no final do vídeo, Ismael fez a pazes com Isaac. Você vê que também na Torá, na Bíblia, está escrito que o neto do Isaac, Esaú, casou com a filha, com a prima. Então, você casaria com alguém que você tem guerra? Não, você casa com alguém que você está em paz, que você tem bons relacionamentos. E tanto como a Bíblia está falando que os dois estavam no enterro de Abraão, dois juntos. Então, fizeram uma paz. Agora, por fato, nós não sabemos quem são os descendentes de Ismael. Porque a palavra árabes, que vem de hebraico, significa mistura. Não é um povo árabe, é uma mistura de tribos, indígenas da região. Lembra a história dos 3 anjos que vieram visitar o Abraão? Sim. Falar sobre o nascimento do Isaac? Filha da promessa. E ele achava que eram árabes. Mas sendo eles eram árabes, antes que Ismael tinha filhos, então alguma coisa não. Tinha árabes antes, tinha mistura de povos, de tribos da região. E árabes, por hebraico, a palavra significa mistura.
Ah, mistura. Mas... Essa é uma coisa. A própria Bíblia fala, quando em Gênesis capítulo 20, okay, quando Deus fala para Abraão, leva seu filho, aquele que se ama, seu único filho, Isaac, o próprio Deus afirma que quem é o herdeiro legítimo pela Bíblia é o Isaac, não o Ismael. Agora, Ismael, no final, fez a paz com Isaac. Significa que ele aceitou o decreto. Mas você acha que o caso do Ismael... Vamos chegar lá. Tá lá. Vamos chegar lá, porque tem muitas confusões na história. Muita confusão. As pessoas querem justificar o que está acontecendo. Por quê? Porque o que acontece? O que nós temos hoje, okay, são profecias sendo realizadas com o povo judeu, certo. Depois de 2000 anos no exílio, voltando para sua terra, conforme os profetas tiveram profetizam no passado, na Torá, na Bíblia, da volta do povo judeu, reconstrução de Jerusalém, pomares, plantações, tudo. Israel conseguiu criar plantações, florestas no deserto. Hoje essa tecnologia é implantada aqui no Brasil. Entendeu? Numa terra que era desertada. Enquanto você tem uma religião recém-formada, chama Islã. Quem não tem conhecimento do Islã, pode achar que essa história que você acabou de passar tem alguma validade nessa briga. Agora, deixando a história bíblica onde que chegou, a própria Bíblia conclui o Isaac é o considerado filho legítimo, herdeiro da promessa. Portanto, porque ele é filho de Sará, que o próprio Deus fala que Sará, a descendência vai vir de Sará. No DH. Seguindo o texto bíblico, isso que o texto bíblico afirma para nós. Não somente o filho de Abraão, mas tem que ser o filho de Abraão e Sará. Agora, Abraão, claro que ele gostaria que todos os filhos dele tenham abençoados, não tem problema. Também os outros 6 filhos dele receberem bênçãos depois. Sejam abençoados todos, não tem problema. Mas quem herdeu a herança é a promessa dele vai sair o povo judeu, os 12 tribos, é o Isaac. E depois o Jacó e os 12 filhos dele. Pulando na história, 2000 anos para frente, quase. A gente já estamos de anos, tipo mais ou menos 1500 anos atrás, 1200 anos atrás, tinha um criminoso, um chefe de cartel de ladrões, de assaltantes, de bandidos, no deserto. Que ele decidiu, mas só um pouco mais, assim, mas ele decidiu juntar com ele os tribos beduínos da região, que até então eram todos idólatras, idolatriam pedras, rochas, o que se quiser. Ele juntou eles sobre uma única fé, uma única religião, aonde ele será o profeta. E como que ele cresceu numa cidade, que até então era cidade de judeus, em Medina, e ele absorveu as histórias bíblicas vivendo com os judeus, e ele depois tentou transmitir a própria, nova religião que ele criou para os judeus em Medina. Só que eles falaram para ele, você mal sabe ler e escrever, você vai nos ensinar nossas histórias, e você é profeta. E, resposta a isso, ele matou todos os judeus da cidade. Essa história, a própria história do Islã. A partir daí, através de guerras, conquistas e falsos contratos de paz que ele fez, ele conseguiu criar não uma seita, mas uma seita que virou uma religião chamada Islã. E lembra, o Islã, o próprio livro deles, o Alcorão,
chama o povo judeu do povo do livro, o povo da promessa, o próprio livro deles. Maomé, que supostamente ele orienta os muçulmanos, caso vocês tenham alguma dúvida sobre as histórias bíblicas, pergunta o povo do livro, referindo aos judeus. Entendi. Então o que acontece? Ele juntou esses tribos árabes, uma mistura de várias tribos, e criou o Islã. E o Islã até então estava com maior guerra com quem? Com o cristianismo. Sim. Ao longo desses 1000 anos, tudo que aconteceu, você vê o Islã conquistar o norte da África, tenta invadir a Europa, tomando a Turquia e criar o Império Otomano, tenta invadir a Rússia, aí todas essas guerras ao longo da história. Até então não fala nada de palestinos. Presta atenção. Okay? Até que essa é a Primeira Guerra Mundial, a coalizão que saiu vitorioso, a Itália, a França, a Britânia, que talvez os 3 maiores colonizadores da história, fora do próprio Islã, que também é uma crença colonialista, decidiram dividir entre eles os territórios que eles acabaram de ganhar depois da vitória da Primeira Guerra Mundial. E você vê os países da Norte da África estão sendo divididos. Norte da África, no Oriente Médio, todos são países criados pela coalizão. Depois como fala isso, o evento, o Congresso de San Remo e todas essas divisões. Só que cerca de 50 anos antes da Primeira Guerra Mundial começou um movimento chamado Movimento Sionista. O movimento sionista é um movimento político que estava em prol a volta dos judeus para a terra de Israel, a terra deles. O único propósito do movimento sionista, que foi criado em 1880, por aí, é divulgar o direito dos judeus ter um país soberano, Estado soberano, na terra natal deles, que é a terra de Israel. Sim. E se você ver todas as mapas antigas, de 1800 para trás, as mapas estão escritas a Terra Santa ou a Terra de Israel. Quando, na divisão do San Remo, a Inglaterra, que até a Grã-Bretanha naquela época, tomou posse desse território, ela dividiu. Tinha Líbano, Síria, Arábia Saudita, Irã, todos você vê que são linhas divididas de acordo de acordos internacionais. Não é um povo que se aliou e falou, esse é nosso território. Por exemplo, não existe povo sírio. Não existe povo jordaniano. Não. Por que tem mais de 10 anos de guerra civil na Síria? Porque são 3, 4 povos brigando entre si sobre o território. A Jordânia foi criada, o reino da Jordânia foi criado pela Grã-Bretanha. Onde um tribo beduíno recebeu posse sobre o território, onde a maior parte não são do tribo. Então é tipo uma ditadura. Entendi. Aí, vamos lá, e também no Iraque, a mesma história. Líbano, você vê toda a norte da África, onde não tinha um país considerado antes, foi criado e até hoje estão em guerra. A Líbia, a Algéria, Egito, são todos estados criados. Menos uma. Que Grã-Bretanha, quando ela ocupou o território da terra de Israel, ela se colocou oficialmente o nome Israel-Palestina. Em lembrança, quem deu o nome Palestina para esse lugar de primeira vez foi o imperador Adriano. Quando ele aniquilou o Estado da Judeia, o reino da Judeia, para tirar qualquer lembrança
da existência do povo judeu, então ele mudou o nome da Judeia para Palestina. Palestina não é um país. Não existe país Palestina. Não tem origem. Não. Não tem. Não, nada. É um povo árabe. Por que ele fez isso? Porque se você vai pegar a Bíblia, porque na Bíblia ela descreve para nós os nomes de povo chama filisteus. Sim. Filisteus, na verdade, não é o nome do povo. É o nome que a Bíblia dá para um povo que veio da região da Grécia, da ilha da Grécia, e invadiu o território. Porque filisteus em hebraico significa invasores. A própria Bíblia fala que quem se chama de filisteus são invasores. Entendi. A palavra filisteus, de novo, para precisar entender, para cair a ficha, a palavra filisteus significa invasores. Ah, invasores. Caramba, hein? Tá vendo Entendeu? aí, gente? Aí nada por acaso. Ok? Um país que colonializa, invade o território que não é dela, coloca o nome da terra de Israel como Palestina. E depois, um povo que também invadiu o território se coloca como palestinos. Da onde eles vieram? Porque até então, se você vai ver os registros históricos, não existia essas pessoas dessas cidades lá. O que tinha, assim, como eu falei para você, o movimento sionista, que começou a mudar, emigrar para a terra de Israel, com muito poder e influência política na Europa, conseguiu ter contratos, documentos legais, dando direito legal para os judeus voltar para sua casa. Imagina alguém, você precisa de um documento para morar na sua casa. Mas a gente tá bom, vamos fazer tudo legal para ninguém pode falar nada. Vou mostrar só que como que os judeus voltaram para sua casa, começa a ter um movimento, construção, indústria, de tudo, precisa de quê? De mão de obra. Os próprios ingleses importaram mão de obra, tanto do Egito como da Arábia, que era também sob domínio deles. Então, esses árabes trabalhavam na construção de Tel Aviv, de Jerusalém, de Haifa, de todas as plantações que trabalhavam lá, eram os árabes, a mão de obra. Só que aí entra aqui o Islã. No momento que o Islã, que é uma religião totalitária, que não aceita outras crenças, muito menos crenças que são consideradas, eu vou falar assim, inválidas ou passadas, como o judaísmo ou o cristianismo. Vendo que os judeus, aquela religião que não é válida mais, tomando posse do território, tipo, conforme a Bíblia fala, porque na cabeça deles, se o judaísmo não é válido mais, nem as profecias estão válidas mais. Mas se as profecias estão concretizando com o povo judeu, na cabeça do muçulmano tem um conflito. Então está válido. Então a minha é mentira, então. Então, em vez de aceitar a verdade, como você já vai ver que tem muitos árabes muçulmanos que aceitam isso, tem os grupos muçulmanos, não pequenos, porque lembra, o Islã são mais de 1,5 bilhão de pessoas. Se você pega 10%, são mais de 100 milhões de pessoas. Gente, hein? Não pouca gente. Okay? Então, pega 10%, são 100 milhões de fundamentalistas, islâmicos. Então, nós temos um grande problema, que eles decidiram que, custa que custa, tem que destruir todos os judeus na face da terra. Meu Deus do céu. Essa está no Estatuto do Hamas. Quem lidera o povo palestino, supostamente. Okay? É isso que eu ia te falar. Agora, eu vou terminar. Você vai ter bastante perguntas, te prometo. Agora, olha uma coisa interessante. Em 48, quando a ONU,
a Organização das Nações Unidas, com liderança do Oswaldo Aranha, claro. Oswaldo Aranha, grande famoso. O famoso Oswaldo Aranha. Israel foi declarada, aceita na Organização das Nações Unidas como um país, com um Estado soberano independente. Foi daí que cresceu o ódio. No dia seguinte, 7 exércitos árabes abriram guerra contra Israel. Agora imagina 1 milhão de soldados contra 600 mil civis e soldados. Essa que tinha na terra de Israel. Essa guerra durou mais de um ano. Com cessar-fogo, então totalizou um ano. 1% da população de Israel naquela época morreu. De 600 mil, 6 mil judeus morreram nessa guerra. 1%, mas se fosse 1 bilhão, 1% é 10. Nós tínhamos 1%, 6 mil pessoas morreram nessa guerra. E a famosa Guerra de 6 Dias? Não, vou chegar lá. Essa é a Guerra da Independência, de 48. Ah, de 48, você está falando uma... É onde que a Jordânia ocupou o que chama hoje Cisjordânia. Ok? Não tinha palestinos. E aí o Egito dominava o deserto do Sinai e a Gaza. Não tinha palestinos. É até 67, okay, que aí eles ameaçaram com guerra contra Israel. Israel partiu em defesa, em 6 dias, conquistou toda a Cisjordânia, o Golanites, a parte norte de Israel, e todo o deserto do Sinai. Tudo isso em 6 dias. Okay? A partir daí começou todo esse movimento de libertação da Cisjordânia, libertação da Gaza. Ok, não tem problema. Israel deu autonomia para a autoridade palestina. Israel, em 2005, saiu de Gaza por completo. A pergunta, vocês falam que Israel deve dar reconhecimento ao povo palestino? Aonde que a Jordânia estava de 48 até 67? Aonde que o Egito estava em Gaza, que não deu liberdade, autonomia para os palestinos em Gaza? Porque nós, em 75, o rei Hussein matou 200 mil palestinos em Jordânia por medo de uma rebelião. Essas são fatos históricos. Ele matou em um mês mais do que Israel matou em 75 anos. Caramba, hein? E na Síria? Os refugiados lá que estão vivendo sob condições humanas. Mas quando o Estado judaico quer se defender da agressão dos fundamentalistas muçulmanos, e pior ainda, tendo êxito, aí que é o problema. Mas quem não conhece o Islã e não conhece a história, pode até confundir. Porque olha uma coisa interessante. Nós temos acordo de paz com o Egito. Nós temos acordo de paz com a Jordânia. Nós temos acordo de paz com os Emirados Árabes. Nós temos acordos diplomáticos com o Marrocos, com vários outros países muçulmanos. Nós temos acordos diplomáticos com a Arábia Saudita. São países árabes, muçulmanos. Então, onde que está o problema? Uma história, vou fazer desculpa, bíblica, ou realmente um problema com fundamentalismo religioso islâmico? Liderado, aí que não vamos sentar no ponto, liderado pelo Irã, que nem são árabes, são persos. Mas para eles, o fundamentalismo islâmico significa dominar o mundo e voltar para aquele dia do Império Persa. Colonialismo islâmico do jeito que eles querem sempre. Caramba, hein? Uma aula de história. Que história. E história real, né? Então, quando eu escuto a pessoa falar para mim que sabe, os judeus estão matando o palestino, a primeira coisa, Israel está ocupando a Palestina. Para você ocupar alguma coisa, ele tem que existir.
Okay? Uhum. Nunca existiu um país chamado Palestina. O Estado independente autônomo. Eles falam que não tem origem, né? Palestina é um nome que veio que você É falou. que eu acabei de falar. São invasores. Que dado pelo próprio Adriano e depois pelos britânicos. Mas significa o quê? Por que eles têm tanto ódio dos judeus, do Israel? O pessoal do Oriente Médio ali, Iraque, Irã, e principalmente Irã, lá tá, agora recentemente está passando que o Israel está sendo ameaçado pelo Irã, Mas né? não se engane, eles não só odeiam só a gente. Eles odeiam qualquer um que não é muçulmano. Eles até odeiam os próprios muçulmanos que não seguem a mesma linha de raciocínio. Os muçulmanos também não gostam de Israel? Vou te falar uma coisa. Não, eu falei, os próprios muçulmanos se matam entre si por ódio ao outro, mais do que eles matam os judeus. Mais do que eles matam os judeus. Por exemplo, o Hamas. O Hamas coloca o povo em Gaza como escudo. Mano. Escudo humano. Esse é o líder que ama seu povo, que luta para a libertação do seu povo? Não, porque ele sabe que o povo judeu é um povo misericordioso, bondoso, que faz tudo para tentar evitar matar inocentes. E, infelizmente, no custo das vidas dos nossos soldados. É isso que eu não entendo, cara. Por que esse conflito desde a religioso? Não é desde a época do Ismael. Não, é desde a época... Nada, isso descarta, então. Descarta, não tem nada a ver. Ismael fez o caminho de volta e não tem problema. O problema é o Islã. O problema é o Islã fundamentalista que não aceita ninguém que não é igual. Mas por que eles falam que Ismael é descendência da Palestina? Então não fácil inventar coisas. Então isso foi uma coisa criada, uma história criada. Não, se você vai ler a Bíblia, filisteus da Bíblia são pessoas que veio da região da Grécia. Está nítido. Se você vai ver em Gênesis, está bem nítido. E até os arqueólogos, historiadores vão te afirmar. O que é achados arqueológicos nas cidades filisteias, em Gaza, Ashkelon, nessa região, são artefatos gregos. Não tem nada a ver com tribos árabes da região. Agora, Ismael, ele foi para outro lado, ele foi para outro canto. E o que acontece? Dele nasceu os ismaelitas, não os árabes. Agora, quem são os ismaelitas de hoje? Ninguém sabe. Ninguém pode falar, eu sou descendente de Ismael só porque eu sou muçulmano. Não. E ligar você e falar, eu sou cristão, então eu sou um dos descendentes do discípulo de Jesus. Não tem nada a ver. Entendi. Ao contrário, o povo... Agora, o que incomoda, como eu falei no início, incomoda até ódio. Imagina que você está dando sua vida para uma criança e você acredita que todo seu ser, sua essência, que essa é a verdade. Você está dando sua vida, sua família, sua história para isso. E de repente você descobre que tudo é mentira. Agora você tem duas opções. Ou você aceita que você errou até então, como eu falei, Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, que são aliados de Israel. Ou você fala, não, eu vou matar a verdade para eu viver na mentira. Escolha tua. Rapaz, esse conflito que aconteceu no último dia 7 de outubro de 2023, que a Palestina... Não a Palestina, a organização terrorista chamada Hamas. O Hamas que foi... que lidera o povo. Qual é o motivo da invasão de Israel? Porque no estatuto do Hamas, artigo 5, aniquilação total de todos os judeus na face da terra. Mas por que esse ódio? Acabei de falar. São fundamentalistas muçulmanas que não aceitam que o Islã está errado. Caramba. Chega a esse nível. E o próprio Islã prega esse tipo de matança. Igual na antiguidade, eles não mudaram. Da mesma forma que Maomé matou uma cidade inteira de judeus, eles seguem o mesmo caminho do Maomé. Para eles é uma glória que eles fizeram. Eles fizeram questão de filmar
Eles fizeram questão de documentar tudo o que fizeram. E pior que eles não negam. Sabe quem nega? A esquerda de lixo que tem aqui no Brasil, que fala que nunca aconteceu. O próprio Hamas fala, nós fizemos isso. Entra no Telegram do Hamas, até hoje eles publicam os vídeos. Até hoje atormentam as famílias dos reféns. Que lá em Gaza, e não soltam eles. Até hoje, o Hamas glorificando esse ato. Mas não, porque os judeus, então deve ser mentira. Porque Israel, que é um país das profecias, então deve estar errado. Porque não engana. O mesmo argumento que o Islã está levantando hoje, o cristianismo levantou durante 1500 anos. Só que o cristianismo, os cristãos se evoluíram um pouquinho. Amadureceram um pouquinho. Em vez de queimar judeus e suas sinagogas, eles estão queimando nas redes sociais, fazendo manifestações, entendeu? Melhoraram um pouquinho. Mas não era muito diferente. O que aconteceu no 7 de outubro, o que aconteceu várias vezes na Europa, sobre os cristãos, infelizmente. Mas no momento que, vamos falar assim, na Europa, nós não tivemos um país soberano, nós tivemos a independência. O problema é que hoje nós temos um país, um Estado soberano, sob lei, e uma organização terrorista que tem a autonomia completa, a independência completa, construiu Singapura, Hong Kong, decide invadir outro país em ato de guerras e atrocidades e documentar isso. E não ir atrás do exército, não é exército contra exército. Eles fizeram questão de filmar decapitando bebês. E fizeram questão de pegar 2 adultos e 6 crianças numa escola, matando os 2 adultos, amarrando 6 crianças e botar fogo enquanto estão vivos. Tudo documentado por eles. Documentado o cara ligando para os pais dele, falando, você pode achar tudo documentado. Falando, mãe, pai, acabei de matar judeus. E tá ligando no próprio celular da vítima. Meu Deus do céu, hein? O que os pais falam para ele? Não, meu filho, o que você fez? Não, eu falo, glória a Deus, é isso que eu estou falando. Os pais do cara, que não era Hamas. Era um civil que pegou carona na abertura da fronteira e foi matar judeus inocentes com as próprias mãos. Os próprios civis lá em Gaza são envolvidos. Eles que apoiaram o Hamas, eles que elegeram o Hamas, eles que até hoje não fazem nenhuma questão de ajudar a resgatar os reféns que estão lá para o Hamas. E o que o senhor, Rabino, o que o senhor acha hoje, no dia, principalmente no Brasil? Assim, tem muita gente que não tem essa informação, não conhece o que está acontecendo nesse conflito na Palestina com Israel, e as pessoas, sem conhecer a história, estão apoiando a Palestina e vendo que os judeus que estão tá fazendo morte desproporcional, matando os mais palestinos. O que o senhor acha sobre isso aí? Primeira coisa, estuda. Sabe, eu não sigo ele, mas o Olavo de Carvalho falou uma coisa que eu concordo. O Brasil é o único país que a ignorância é uma desculpa. Quando a pessoa eu não sabia, significa que não existe. Vou dar um exemplo. O Hamas, ok? O Hamas informa que tem 32 mil mortos em Gaza. Ok? O Hamas, a organização terrorista que acabou de fazer o maior massacre da história do Estado de Israel. Okay? Essa informação que ele passa, e você vai acreditar na informação dele. Ok, vamos supor. Ele falou 32 mil total. Quantos terroristas armados tem lá em Gaza? Cerca de 40 mil. Tem um dobro. Desses, a gente matou, ok, os números de Israel, entre 13 a 14 mil terroristas do Hamas.
Agora, em guerra, toda guerra, ao redor do mundo, civis são a consequência de guerra. Não tem como evitar isso. Israel, por fato, o país que mais faz, okay, para evitar assim, morte dos civis. Portanto, que você pode fazer é cálculo simples, mas as pessoas estão tendo preguiça de pensar. Vamos odiar Israel, vamos fazer LGBT a favor da Palestina. Quero ver um LGBT pisando em Gaza e não executado no momento que ele pisa lá com essa bandeira. Eles são executados. Eles com prazer. Eles são executados. Entendeu? Quero ver, vai lá então. Agora, se você vai pegar... Eles não entendem às vezes, né? Você vai pegar 13 mil a 14 mil de 32, sobrou quantos civis? 19, por aí, 19 mil civis. Se você faz o cálculo, é 1,5 combatentes para civis. O próprio Estados Unidos, quando no Afeganistão, okay, tentou acabar numa cidade, Cabul, okay, a ISIS, okay, matou 4 mil combatentes da ISIS, okay, mas 6 mil civis. Se você vai ver, quase 2 por 1. Não tem cabimento. E na Síria? Você tem 500 milhões de civis mortos. Não combatentes. 500 milhões de palestinos. Agora, o Hamas, ele especializou em colocar como inocente, não vou falar inocente, mas como colocar civis como escudo. Porque ele sabe, essa é a forma de afirmação, que Israel vai fazer tudo para evitar matança de civis. Agora, se sou inocente ou não, já é outra conversa. Por onde você viu um país que lutando contra o agressor e ainda está passando ajuda humanitária para eles? Onde você viu um país ajudando o seu inimigo? Israel está passando ajuda humanitária, gás, água, comida, tudo. Enquanto o Egito, que são os irmãos, né? A fronteira está fechada até hoje. Até hoje, ninguém passa. Tenta passar, você vê. Se não toma tiro dos próprios egípcios. Caramba, hein, meu? Mas os culpados são os judeus. Meu Deus do céu. Entendeu a mentalidade? O negócio é muito mais... Sabe, vou te falar uma coisa que eu né, fiz. lá... Vou te falar uma coisa. Quando começou tudo, 3 meses, eu mandei mensagem para toda organização que você pode imaginar para me dar plateia para ouvir a gente, para escutar a gente. Entendeu? O primeiro que foi, a gente vai falar para nosso amigo Lisboa, ele foi o primeiro que abriu a porta. Mas a própria mídia no Brasil não quer escutar isso. A própria instituição no Brasil não quer saber a verdade. Então como que o povo vai saber a verdade? Se nem a própria mídia, nem o governo brasileiro, que vergonha. O que você espera do povo? É complicado, né? É complicado. E o que você achou da palavra do Lula contra Israel? Isso nem... Desproporcional? O que? A palavra dele? Ele tem que ficar calado. Que comparar Israel como nazismo... Uma coisa, palavra de uma pessoa condenada e tudo que ele fez no Brasil, melhor ele ficar calado do que abrir a boca. É porque houve uma crise agora entre o Brasil e Israel, né? De diplomacia, né? Porque... Diplomacia. Entre os brasileiros e Israel, não tem nada. Está tudo bem. Brasileiros por brasileiros apoiam Israel. O problema é que você tem um governo que prefere apoiar ditaduras, terroristas, criminosos, aliar com elas, em vez de fazer o que é bom para o povo brasileiro. Olha a Europa, olha a Inglaterra, olha a França, olha a Alemanha, eles estão morrendo de medo da invasão muçulmana que está acontecendo lá.
Você acha que brasileiro vai poder andar normal na rua? Brasileiro vai poder andar tranquilo na rua? Se os muçulmanos vão fazer o que eles querem? Uhum. Agora, o nosso presidente eleito, melhor ele ficar calado. Ele fica calado porque quando ele abre a boca só faz o próprio meme. Não tem nem comentários. Meu Ele é Deus. o próprio meme. Não, coisa... a pessoa falou que Israel matou 1.200.000 palestinos. Como? 2 milhões, né? Parece que foi 2 milhões, falou, né? Ele, tipo, então não tinha mais ninguém, porque até então tinha 2 milhões de palestinos em Gaza, dos árabes. Mas olha um fato interessante. Eles alegam que Israel está fazendo um genocídio. Acho interessante. Nós somos então um país que não sabe fazer genocídio na história. Porque durante 75 anos, vou pegar vou fazer o número de árabes em Gaza. Triplicou. Que genocídio é isso? Você sabia que em Israel você tem mais de 2 milhões de muçulmanos vivendo como cidadãos com todos os direitos iguais. E pergunta um deles se ele quer mudar para Gaza, para Jordânia, para Egito. Nada. Eles amam viver em Israel. Eles apoiam Israel. 2 milhões. Caramba. E me explica como que é isso ser genocídio? E aonde? Agora, tem uma técnica de acabar tudo agora. É simples. Libera todos os reféns e renda o Hamas. Acabou. Mas eles não querem fazer isso. Então nós vamos até o final. Não tem opção. O cara quer te matar. No estatuto dele, ele te provou. Ele gravou. Ele afirmou. Não importa se você é preto ou branco, é criança, adulto, civil, soldado. Não, você é judeu. Acabou, nós vamos matar você na forma mais cruel possível. E as mulheres nós vamos pegar para ser escravas sexuais. Você sabe quantos testemunhos de refém que foram libertadas? Quantas? Não, quantas testemunhas de abuso sexual, de estupros que eles sofreram no cativeiro do Hamas? Não faço ideia. Todas. Caramba. Todas. E cada coisa pior do que o outro. Homens também. Não só as mulheres. E isso tem que ser divulgado. Muito chocante essa história, né? Realmente ela... Por isso, nós estamos na frente de uma batalha épica. Nós estamos à linha da frente. Porque se Israel vai cair, não vai cair. Mas se Israel vai cair, ou vai ter cessar-fogo, pode ter certeza que a Europa é a próxima, e a América e o Brasil é a próxima também. Caramba, meu. Porque você acha que o Irã quer o quê? O que chama califato. O Império Mundial do Islã. E você acha que, na sua opinião, assim, está crescendo muito o Islã no mundo inteiro? O Islã é uma das religiões que mais cresce no mundo. Por meio da ignorância. E eu sempre falo para a pessoa, estuda. Estuda por conta própria. Lê. Lê a história. Vê como fui formado. De onde que veio. Vou te dar um exemplo que a maioria das pessoas não sabe. Você conhece o mesquita aqui no monte do templo? De Israel? De Israel. De Israel, sim, já ouvi. Já ouvi falar. Você dourada, sabia, né? Exatamente. Sabia que não é a mesquita? A Não mesquita está do outro lado. O roxo o domo do roxo... Doma da Rocha. Doma isso. da Rocha é uma construção para proteger, para marcar onde que é o templo. E ali são 3 religiões, né? Não é mesquita. É lá para judeus ser proibido subir. Lá judeus não podem subir. Mas o muçulmano sobe. Então, mas nessa mesquita dourada... Não é mesquita.
Eu estou falando, não é a mesquita, o Al-Aqsa, que fala a mesquita, ele está do outro lado, afastado do centro. Ah, tá. Entendeu? Mas lá frequenta 3 religiões, não, né? só frequentam um. Eles não deixam quem não é muçulmano frequentar. E quando tem aqueles conflitos lá que Porque judeus querem frequentar o direito. Quando ele fala que tem uma... Eu vou falar assim... Eles impedem, eles não querem deixar os judeus entrar. Pois é, por que não? Por que não pode? Não é liberdade? Mas é dentro de Israel? Sim, aquilo ali? em Jerusalém. Jerusalém? Sim. E aí começa a ter conflitos com sim, porque eles não respeitam outras religiões, não respeitam os direitos. Não aceitam, né? Não aceitam, claro. Aí eles põem Israel como ruim. Os judeus que são ruins, eles são. Parece que Eu vou dar pra você, o tem Benjamin, 2 ele milhões. sempre quer fazer a paz, criar a paz, mas eles não querem. Olha, né? o povo judeu não quer guerra. Nós não queremos guerra, mas se você vai partir em guerra conosco, hoje nós temos como nos defender. E isso é algo que os países, o Islã não aceita. Rapaz, que no momento que os judeus vencem o muçulmano, para eles invalida o Islã. Inaceitável. É complexo, mas se você vive isso, você conhece a mentalidade deles. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa. No Oriente Médio, o conceito de paz é totalmente diferente do Ocidente. Paz é feito quem é forte. Paz faz quem domina. No momento que você é fraco, você mostra fraqueza, acontece o 7 de outubro. Essa é a mentalidade do Oriente Médio. Só que querem implantar a mentalidade do Ocidente num lugar que não funciona. Eu estava conversando sobre isso com um amigo meu. Ele falou assim: Evit, vou te dar um exemplo. Suponhamos que eu vou na sua casa, eu mato a sua esposa e aí você soube da morte da sua esposa, aí você vai e se vinga, você mata eu, mas porém você mata eu, meu irmão, minha mulher, minha esposa. Ele estava dizendo que os judeus, quando vai fazer justiça por causa que mataram os irmãos deles, falam que é desproporcional. Quem ganha a guerra? Quem ganha a guerra? Israel. Esse papo de proporcional, desculpa a palavra, é idiotice. Porque quem ganha a guerra é quem é mais forte. Não é quem é proporcional. Na Segunda Guerra Mundial morreram mais britânicos ou mais alemães? Muito mais alemães. Muito mais. O Churchill bombardeou cidades inteiras, civis. Mas ganhou, mas matou nazistas, matou alemães. Quem ganhou a guerra? Quem era mais forte. Ponto, acabou. Agora, para esse argumento, o cara entrou na minha casa, matou minha esposa, meus filhos, Deus nos livre. Eu fui esconder atrás do seu irmão, da sua esposa, dos seus pais que ajudaram ele a fazer tudo isso. Não são civis inocentes. Não são caras desenvolvidos. São parte do problema. Eles que deram apoio, eu sustento para que ele mate a minha família. É porque o pessoal aqui, todo mundo vê assim, Israel jogou bomba lá na faixa de Gaza e morreu muitas crianças inocentes. Aonde? Por que não foi mostra para mim as crianças. Não, digo assim... Você sabia que Israel mandou os civis evacuar antes que bombardear? Sim, ele deu o aviso. Quem ficou? Eles estavam falando que... Quem ficou? Eles falavam que o Hamas segurava... o Hamas. Ok, então, a culpa de quem? Do Hamas. Em guerra, infelizmente, tem civis morrendo, como na Síria, na África, na Jordânia. Israel, único país na história que avisa os civis, nós vamos bombardear aqui, sai fora.
Nós queremos os terroristas. Os terroristas, o Hamas está atirando no seu próprio povo para não ir embora. O Israel que é o vilão. A distorção de valores do Ocidente está muito podre. Eles perderam uma noção de que é um bem e que é mal. Quer saber? Entra no... Eu vou te mandar os vídeos. Quem quiser, assista os vídeos do Hamas. O que eles fizeram. Como os próprios... Os civis, eu vou te falar de cerca de 1.000 a 2.000 combatentes do Hamas invadiram no dia 7 de outubro. Mais 2.000 civis junto com eles. Tem mais ou menos... Entendeu? Assim que você pode ver. Faz tudo para não machucar os civis. Israel avisa, por isso tem tantos refugiados no sul da faixa da Gaza. Civis. Que Israel está liberando ajuda humanitária para eles. O Hamas utiliza, aliás que ele rouba a ajuda humanitária, não deixa chegar para os civis, ainda atirando de quem quer tentar fugir. Entendi. E de novo, por que o Egito não abre a fronteira? Por que o Egito não ajuda eles? Porque o Egito sabe como que eles são. Como você que falou. Deve ser isso, porque deveria ter abrido, né? O bom senso caiu em você agora. Rapaz, é tenso o negócio aqui, Eu quero fazer as pessoas você vai ter pensar. Que voltar, viu, Combinado. Eu quero fazer as pessoas pensar. Realmente é... Porque as pessoas não querem assistir os vídeos. Aí, eu vi pessoas aqui no Brasil, eles querem falar, não, mas esses vídeos são mentira. O próprio Hamas fala, eu filmei, eu fiz. E mostra para você. Porque é judeu, porque Israel, então é mentira. O ódio aos judeus é maior do que a vontade para a paz. Isso é o problema. Nossa, cara. Realmente eletrizante. Olha, passou rápido, hein? Caramba. Já? Eu queria te agradecer. Perguntas? Você vai ter que voltar. Dor Leão Atar. O senhor vai ter que voltar. A gente vai ter que marcar uma segunda live aí, porque realmente é tenso. É muito triste a história, viu? A mesma coisa que você estava falando, eu tô aqui pensando, é triste. É triste porque realmente a gente não queria que chegasse nesse ponto. Eu lamento muito as mortes de pessoas inocentes, é lamentável, eu lamento os dois lados, porque infelizmente não era para ser assim, né? Porque eu acho que Israel... Quem decidiu? Quem mandou eles fazer o que eles fizeram? É lamentável, né? Israel, em 2005, largou todo a faixa da Gaza. Todos os assentamentos, todas as indústrias, todas as plantações foram tirados à força. Cidadãos israelenses foram tirados à força pelo governo israelense e foi dado tudo para Gaza. Fora de ajuda internacional de bilhões de dólares para construir um paraíso. Em vez disso, o Hamas tomou posse de tudo e construiu a maior célula de terror da face da Terra, que é a faixa de Gaza. E dia 7 de outubro, quem partiu por invasão e abriu guerra contra outro país soberano é o Hamas. E se quem ganha a guerra é aquele que não é proporcional, é quem é mais forte, quem é vitorioso. Entendeu? Não é aquele que entrou na sua casa, matou sua esposa e fugiu, e quando você vai pegar ele, fala, não, vamos fazer a paz. Não existe isso. Dom Leão, você vai ter que voltar, viu? É tenso, viu? Cara, eu fico assim na história. Rapaz, eu primeiro quero te agradecer pela presença. E foi rápido. Quem quiser adquirir
o livro dele aqui. Como é que faz para te achar nas redes sociais? Você tem Cara, é muito fácil. É muito fácil. Você pega meu nome, que está na descrição, Rabino Dor Leonatar. Aqui, ó. Okay? É muito fácil. Você consegue, deixa eu mostrar aqui para o pessoal desse lado. Pode mostrar aí. Rabino Dor Leonatar, meu Instagram, meu canal de YouTube. Okay? Eu sou o rabino mais acessível do Brasil. Sim. Okay? Eu tento ser, pelo menos. Okay? Os livros, empreendimentos. Você topa trabalho, voltar? Só marcar o dia. Uma segunda live? Só marcar o dia. Então vou marcar, porque é muito rápido, 1 hora, é muita coisa. Mas quero agradecer aí hoje a galera, meus inscritos, compartilhe, comente, depois deixe seus comentários. Eu vou te mostrar os comentários, você vai, não vai ficar bravo. Na próxima vez podemos responder os comentários também, não tem problema. E deixar um abraço para todos aí, obrigado meus inscritos. Quero agradecer a presença, muito obrigado, viu? Muito obrigado Rabino pelo convite. Dor Leonatar. É isso, não é com N, né? Não. É Dor, com R. Leonatar. Não é Leão não, viu? Leão Atar. Quero te agradecer pela presença. Pessoal, obrigado. Até a próxima semana. Mais podcast, mais PapudoCast com Everett Silva. Valeu, gente. Tchau.